saudade de você, minha querida. Que bom que você está aqui com a gente. Aí, o Rodrigo. Olá, Estamos aí. pessoal, tudo bom? Ajeitando a câmera aqui para ficar bonito na foto. Tá Cumprimentando a bom, turma tá que já está legal. aí, e os que estão chegando. E vamos começar a Isso aí. conversar, né, Ana? Isso aí, vamos começar. Pessoal, a gente resolveu fazer essa live hoje porque na semana passada a gente estava estudando, né? E eu fiz algumas lives, fiz uma live com a Lidiane Gonçalves, fizemos duas lives, né? Eu e a Lidiane Gonçalves, e também estava estudando com o Rodrigo, né? Porque a gente tem os cursos que a gente estava dando, muitos cursos pararam, né? Por causa da época da quarentena. E agora nós precisamos continuar passando conteúdo, porque a gente não para de estudar. E nós estamos percebendo que as pessoas realmente estão em casa, mas elas estão ansiosas, elas estão vivenciando essa realidade que o nosso país, que o nosso planeta está passando, né? O nosso planeta está numa situação incomum e nós estamos nos adaptando para poder levar informação, para poder levar para vocês, continuar levando, né? Porque com os cursos presenciais, com as constelações em grupo, a gente consegue passar informação, a gente consegue fazer os tratamentos. Porém, como agora nós estamos com todos os nossos cursos parados por conta da quarentena, né, nós não vamos aí desafiar. E nós estamos, claro, cumprindo regras, mas com muita consciência, pessoal, né? Não adianta a gente querer falar assim, eu posso dar um curso, eu estou saudável. Não, pode ser que no curso tenha uma pessoa que, né, que carregue esse vírus e não manifeste isso no organismo através da doença. Mas nós precisamos ser conscientes de que uma pessoa pode transmitir para outra e que pode transmitir para uma pessoa idosa na família. Portanto, através, né, dessas atitudes de consciência que a gente está aqui hoje para transmitir um pouquinho também mais de confiança para vocês, de clareza, de positividade. A gente vai falar hoje sobre positividade e a gente vai falar sobre o tema, né, que a gente colocou lá na divulgação, que é a gente aprender a se conectar conosco mesmo, né? Por isso que chama Se Liga em Você. Então, esse Se Liga em Você é um tema novo que a gente está abrindo, né? Que a gente criou agora. E isso vai nos gerar um produto legal que vai levar muita informação bacana para vocês. Eu falo muito, né? Mas aqui eu vou compartilhar com o Rodrigo agora, porque ele que vai explicar um pouquinho para vocês, tá bom? Fala aí. A Valéria falou que está Olá. cortando muito. Deu uma cortada agora, mas aqui voltou. Vamos ver se dá para a gente Deu seguir. para Se não, entender o que muda. eu falei? Deu sim. Se não, muda as configurações aqui também, a gente vê se melhora um pouquinho. Então, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo, eu sou psicólogo e, como a Ana falou, a gente vinha de vários cursos, né? Eu gosto muito de estar em grupo, além do atendimento individual, trabalho com as constelações também individual e também no grupo. Então, a gente tinha o Ser Mais Consciente, que estava no projeto de começar o segundo. Tínhamos o Terapia de Ambientes, que já tinha começado, a gente estava no segundo módulo. Tínhamos o curso Consciência Sistêmica, que começaria aqui no dia 4 de abril. E o que a gente fez, por exemplo, no Consciência Sistêmica? A gente fez não um módulo online, mas a gente usou a ferramenta do Zoom para estar reunido, para estar junto, e jogamos esse início mais para frente. E pensando aqui com a Ana, a gente é rico em material, né? Quer passar o conhecimento para frente, gostamos de estar em grupo. E aí a gente pensou em utilizar essa ferramenta do Instagram e outras ferramentas que a gente tem à disposição online para a gente estar junto e passar conteúdo. Então é um pouco dessa intenção que a gente está nesse momento. E a Ana já começou a fazer isso até um pouco antes de mim, né? Com algumas lives que foi muito bacana, e até essa ideia veio do resultado que ela teve, né? Das pessoas gostando e querendo mais, né, Ana? Até falaram, né? Qual vai ser o tema dessa semana? Né? O que você vai falar? E aí Isso. ela me chamou, né, para esse projeto que a gente deu o nome de Se Ligue em Você. E vamos começar a falar um pouquinho dele, né, Ana? E Exatamente.
E o povo querendo que você falasse, né, Ana? Como é que, só fala um pouquinho disso, como é que foi essa semana, antes da gente começar? Então, a semana retrasada eu fiz, né, a semana toda, foram 5 dias de lives e eu trouxe diversos conteúdos muito importantes, que são conteúdos já que eu já de estudos meus quando eu conheci o Dr. Fernando Freitas, que é o nosso mestre, criador do Consciência Sistêmica. O Consciência Sistêmica reúne diversas ferramentas, né? E através das constelações a gente consegue passar isso. Só que para você chegar a entender uma constelação, a fazer uma constelação, tem uma teoria enorme por trás. E essa teoria que a gente tem, que a gente estuda, ela traz diversos conceitos que são conceitos muito importantes que a gente tem que carregar para a vida. E a partir desses conceitos, né, eu criei essa série de lives, foram as 5, e levando mesmo conteúdo para as pessoas. Inclusive, se vocês tiverem interesse, né, tem 4 dessas lives que ficaram salvas no meu YouTube, eu vou deixar para vocês, que é o Arquitetando Vidas. Então, no Sim. Arquitetando Vidas já tem um pouco desse conteúdo. E a partir daí, na semana passada, eu fui convidada pela Lidiane Gonçalves Makeup, que trabalha com estética, trabalha com a imagem das pessoas, a falar um pouquinho sobre autoestima, sobre como dizer não. E foram 2 lives que também carregaram nas pessoas essa energia de querer se trabalhar, querer se ver numa posição melhor, querer se ligar mesmo com as coisas boas que estão acontecendo. Porque essa realidade que a gente está vivendo, gente, é muito séria, né? A gente está confortável em casa, tranquilo, né? Com comida, com conforto. Mas imagina a quantidade de pessoas que sem trabalhar, tá sem dinheiro também para poder comprar o básico. Isso é uma realidade nossa. E a nossa intenção é que essa consciência se espalhe para que o mundo ao nosso redor comece a ficar melhor. E essa também, essa cobrança das pessoas, né? Ô, Ana, o que vai ter semana que vem e tal. Então, gente, a ideia é, a gente não pode parar. A gente sempre tem que continuar nesse nosso trabalho de ampliação da consciência, porque isso vai fazer com que as pessoas compreendam essa fase de vida que estão passando e se conectem consigo mesmo. Por quê? Os diversos problemas, eles nos afastam da nossa alma, eles nos afastam daquilo que realmente a gente é e daquilo que a gente precisa ser. Então, Ô, quando a Ana, gente se vê numa situação de desespero, a gente acaba ficando, né, perdido, enlouquecido. E daí que surgiu, ó, se liga em você. Vamos isso. nos religar a nós mesmos? Ô, Fala. Ana, você falou uma coisa interessante aí, que nesse momento está muita gente passando por uma situação complicada, uma situação realmente acontecendo, onde é uma realidade, e alguns, e muitos, aliás, passando uma situação emocional, onde uma situação complicada ainda não chegou, mas ela já está vivenciando tudo aquilo, já está sentindo tudo aquilo. Ansiedade, preocupação, nervosismo. E é um pouco de ferramentas que a gente vai dar para as pessoas poderem se observarem e até mudarem esses estados, porque muita gente não tem consciência de como é que cria esses estados em si. Então, a Ana, na semana passada, ela estava fazendo uma série de lives e ela estava olhando pelo ponto de vista da sistêmica, que é onde a gente, né, foi beber uma fonte aí, né, maravilhosa, que é do Dr. Fernando. Por lá, inclusive, que a gente se conectou. A sistêmica é minha segunda especialização. Como eu falei, eu sou psicólogo, mas logo que eu saí da faculdade, eu fui estudar e me especializei na terapia cognitiva. E a terapia cognitiva, ela vai olhar muito para os pensamentos e como esses pensamentos eles vão criando as nossas sensações e dessas sensações vão gerando os nossos comportamentos. Então, aqui a gente não vai deixar de colocar a sistêmica, inclusive a Ana vai contribuir bastante com isso, mas vamos também olhar a partir desse ponto de vista, né, cognitivo, né? A gente observando o nosso pensar, sentir e agir, e principalmente o nosso pensar, e ver como ele, nesse momento de crise, né, como ele está, muitas vezes, desequilibrado e causando uma série de situações e de sensações na gente, com até reações físicas não dormindo direito, comendo demais, comendo de menos. Então, a gente vai um pouco hoje para o foco no pensamento e falar um pouco, né, o que seria aí a positividade ou a verdadeira positividade. Né? Porque quando a gente fala positividade, né, eu não tenho o número aqui, mais ou menos
aqui na nossa live tem mais ou menos umas 20 pessoas, né, Ana? E se a Isso, gente, e se a gente perguntar assim, quem é positivo aqui? Todo mundo vai falar que é, não é verdade? Todo mundo exatamente. acha que é. Mas a gente vai falar um pouco da verdadeira positividade. Porque todo mundo fala, não, eu tenho fé, eu acredito, mas muitas vezes tem fé, faz afirmação, mas o resultado daquilo não é. Vem uma situação ou outra que leva a pessoa e leva toda a fé dela. Então a gente vai falar aqui um pouquinho da verdadeira positividade. Ô, Ana, você acredita que você é positiva? Como é que você vê isso? Nossa, eu sou positiva demais da conta, sou. Eu sou a imagem da otimista, gente. Pensa numa pessoa otimista. Se eu tiver num grupo, você tem que ter um pessimista para me pôr no chão. Porque eu começo a voar, eu vou tão alto, eu sonho tão grande, que alguém tem que me puxar. Eu sou canceriana, gente. Não sei se vocês acreditam em signo, mas canceriana é aquela sonhadora iliterada, né? Não existe freio para mim. Então, eu sou muito positiva, né? Para sonhar, sonhar pensando positivo. Ah lá, a Mari está confirmando, né, Mari? Você que me conhece. A Mari me conhece, a Mari trabalha comigo e ela sabe como eu sou positiva. Então, gente, começa aqui, ó, né? Esse sonhar, esse levar a mente para um outro nível e para um outro patamar, isso vai fazer com que a gente consiga se firmar nessa crença, né? É que eu tô com a Ana e ela realmente, né? A gente tá junto, a gente troca, estamos fazendo nossos cursos juntas e realmente ela tem essa energia positiva. Por isso que muita gente gosta de ficar perto dela, liga para ela, né? Pega informações. Só que mesmo com essa positividade toda, tem situações que não dão certo. E é isso que a gente precisa começar a observar. Por exemplo, eu estava tão positivo, acreditei tanto, pus tanta fé, por que que isso não aconteceu? E muitas vezes a gente deixa isso passar. Mas o que eu quero é que a gente observe um pouco que atitudes que estavam ali por trás, né? Que tinha ali, porque a gente não para observar, né? Ah, não, não deu certo, né? Paciência, só que a gente fez de tudo, fez afirmação, estava ali positivo e por que não deu? Então é a gente olhar um pouco aí para trás para a gente poder entender isso. Mas antes até da gente aprofundar nisso, eu queria falar um pouco até dessa base da terapia cognitiva, né, que eu vejo que é fundamental da gente entender. Bom, Pode falar. deixa eu falar uma coisa, antes da gente aprofundar no tema. Pessoal, esse tema é riquíssimo. Esse tema, ó, a gente estudou. Quem conhece a gente acompanha, sabe como a gente já fez cursos. Então, gente, é um conteúdo que vocês só vão achar aqui. Manda aviãozinho, manda para as pessoas, compartilha, porque é conteúdo rico, é conteúdo de ampliação de consciência, de mudança de vida. E é super valioso. Então, aproveita aqui, ó, manda o aviãozinho para que as pessoas também, para as pessoas, para os amigos, as pessoas que vocês gostem, que vocês gostam, compartilhem e estejam presentes aqui com a gente, tá? Que vocês vão aprender um pouquinho como transformar, né? Como é que a gente faz para virar essa chavinha? Então, a gente tem esse. Vamos trabalhar aqui, né? Hoje com a psicologia, o psicólogo aqui, eu como terapeuta e arquiteta também trabalhando já com essa positividade, já com a questão sistêmica. Então, vai ser tipo esse bate-bola, tá bom? Isso. E quando a gente fala do pensamento, já tem muita gente percebendo que só falar vai dar tudo certo, Deus está do meu lado, muitas vezes isso não acontece, né? E quando a gente vai ver, quando realmente deu certo na nossa vida, das outras pessoas, ela parece que realmente vestiu aquela atitude. Então, parece que ser positivo não é só um pensamentinho na cabeça. Ele parece que precisa pegar o corpo todo para isso virar realmente uma atitude. E que eu observo um pouco no consultório é assim: tem áreas que as pessoas estão bem. Por exemplo, na vida profissional, a pessoa pode vir para o consultório e ali está indo muito bem. Em outras áreas, por exemplo, a vida afetiva, aquilo ali está um caos. E quando eu vou observar, eu vejo que na área, por exemplo, profissional, aquela pessoa ela tem boas crenças a respeito dela, boas crenças a respeito do mundo, do futuro, das situações complicadas que pode acontecer. Muitas vezes, não, isso aqui eu dou um jeito, se acontecer alguma coisa eu me viro. Então você vê ela com boas crenças, né, em uma determinada área. Em outras áreas, você vê ela com pensamentos bem negativos em relação a ela, em relação ao mundo, em relação aos outros. Então, é interessante ver
que não é todas as áreas que pegam a negatividade ou a positividade, né? Tem áreas que a gente está indo muito bem, e tem áreas que não estamos. E aí a primeira coisa que eu chamo atenção e até investigo, né, para as pessoas no consultório, estou trazendo aqui para vocês, é observar que nas áreas que estão indo bem, essa pessoa ela tem bons pensamentos em relação a ela, em relação ao futuro, em relação às coisas darem certo. E que, às vezes, uma intervenção é trazer essa forma de pensar e sentir agir dessa área para outra. E até pergunto, né? Por que nessa área você vai tão bem, é tão positiva, tão despachada, e nessa aqui você tem tantas dificuldades? Então, a gente pode olhar isso pelo ponto de vista sistêmico, né? E vai ampliar muito mais, porque a gente não vai só olhar para a pessoa, a gente vai olhar para o sistema dela e entender o que está acontecendo. Mas pelo ponto de vista da cognitiva e das crenças, é interessante, né? Que a pessoa numa área está muito bem e na outra não. Então, eu convido a vocês a fazer essa primeira reflexão. Nas áreas que estão muito bem, dá uma examinada, né? Que tipo de atitudes, que tipo de posturas eu tenho lá? E talvez verificar se não é possível trazer essa pessoa daqui e vestir ela para uma outra área, trazer essa segurança para uma outra área, né? Trazer essas crenças positivas para uma outra área. Você também vê isso, Ana? Como é que você vê essa relação? Por exemplo, a pessoa numa área, muito bem, e numa outra, complicadíssimo, né? E os pontos de vista que ela tem em cada área. Você já notou isso? Sim, muitas vezes, muitas vezes. E acontece até com a gente, né, gente? Quando a gente fala, a gente trabalha, a gente vê acontecer nos nossos atendimentos, né, na nossa mesa de constelação, a gente vê isso acontecer nos nossos grupos e na nossa vida também. Todos nós viemos de famílias que vieram construídas através do amor. Porém, existe o amor saudável e existe o amor doentio. Se as funções nessa família elas não estão em equilíbrio, né? Se a gente inverte a função, aí é lógico, a gente vai recorrer às leis sistêmicas. E lei é uma coisa que a gente não contesta. Isso também tem lá no meu YouTube, lá tem um vídeo que vai falar somente das leis sistêmicas, explicar o que são essas leis. Mas só passando um pouquinho, a gente pode perceber que muitas coisas que a gente traz, o tipo de visão que a gente traz de vida e o jeito que a gente se comporta, tem a ver com o jeito que a gente aprendeu a viver. E como que a gente aprende a viver? A gente nasce e cresce em uma família. Então, se você nasce em uma família e você mora numa casa cor-de-rosa, você vive numa casa cor-de-rosa, todas as casas do bairro são cor-de-rosa, aí um dia você viaja, vai para outra cidade, você chega e fala, gente, tá errado. Como assim? Tá errado isso. Não, tá certo, existem todas as cores. Não, mas eu tô acostumado sempre a morar na casa cor-de-rosa. Eu durmo com a parede, olhando para a parede. Então, sabe o que é uma visão? É que nem cor, gente. Existem inúmeras cores. E as cores, quando você mistura, elas se transformam em outras cores. Com crenças é a mesma coisa. Toda vez que você traz uma crença de onde você nasceu, da sua família de origem, você carrega essa crença e é para a vida. E se você não acorda, traz essa questão à consciência, né? Por que lá? Ai, minha avó falava que tomar manga com leite vai morrer. Nunca na vida tomou manga com leite. Aí um dia eu cheguei no restaurante, gente, isso aconteceu comigo. Um dia eu cheguei no restaurante, tinha lá suco de manga com leite. Caraca, eu vou morrer, né? Como assim? É até engraçado. Como assim, né? Suco de manga com leite? Gente, manga com leite não mata. Um dia falaram uma bobagem, você vem trazendo isso até você ficar adulta, até você entender que manga com leite não mata. Então aí você para e fala assim, mas peraí, por que falaram isso? Ah, um dia alguém comeu, tomou leite e foi lá comer um pedaço de manga, depois caiu um raio na cabeça e morreu. Não é verdade? Conta aí. E a Ana ela já está falando aí das crenças, né? E como essas crenças elas vão entrando. Mas antes da crença, Ana, tem uma camada mais superficial que é dos nossos pensamentos. E se a gente observar, passam centenas por dia, milhares até. E você vai ver que muitos desses pensamentos aqui, eles são positivos, eles são negativos ou eles são neutros. Eu acredito que a gente possa classificar, eu não vi essa classificação, mas eu acredito que a gente possa ir para essas duas polaridades e ele neutro também. E a gente vai saber... Deixa eu dar um exemplo aqui para a galera. Eu acordo, eu tenho uma sequência de coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Aí eu penso,
Nossa, tem uma conta para pagar hoje. Nossa, será que eu vou ter dinheiro para pagar essa conta? Pô, e agora, se não tiver, pá, eu implanto um pensamento negativo e começo a pensar naquilo com Isso. ansiedade. Ô, Será que eu Ana, vou ter? Será que eu não vou e ter? diante disso, diante desse pensamento, como é que você vai se sentir? Aí eu vou me sentir ansiosa, eu vou ficar em pânico, porque aquilo vai Isso. atormentar a minha cabeça. Ao mesmo tempo, vem um outro pensamento, nossa, preciso ir na padaria comprar pão. Ah, isso é um pensamento neutro. Eu vou sair ali, vou atravessar a rua, vou na padaria, compro pão e volto, tá tudo ok, né? O Exato. pão é uma coisa extraordinária. Esse é um pensamento neutro. Aí toda hora volta, nossa, eu tenho que ir ali, posso esquecer, tenho que ir na padaria comprar pão. É um E aí pensamento vem o neutro. outro, por exemplo, não, eu dou conta, eu sempre dei conta de acertar as coisas, né? Se não for agora, eu ligo, eu converso, eu resolvo, mas eu dou conta. Isso. Pensamento mais Aí, positivo. Aí o positivo entra também. Às vezes eu fui lá comprar pão, eu estava super negativa e eu estava nem em dúvida. De repente eu encontrei com uma pessoa na rua que me contou um caso absurdo, assim, nossa, porque minha tia pegou coronavírus, e aí a filha, e aí contou uma história cabulosa de uma família. Aí, de repente, eu falo assim, gente, eu tô reclamando do quê? Eu venho feliz da vida. Cara, eu dou conta, pago fácil, resolvo minhas coisas, sabe? Então, quer saber? Deixa eu ligar uma live aqui, fazer um exercício. Eu tô super feliz. Exato. Gente, você muda o padrão. Então, quer dizer, você passou pelo Mas negativo, também, você passou é, pelo neutro, passou pelo positivo. é interessante, mas também nesse exemplo que você deu da pessoa contando aí um caso complicado, você também pode entrar nele. Ai, Também, coitado, já também. apertou. Ai, meu Deus, e se for comigo, já apertou. Então, a base disso, né, a gente está falando aqui dos pensamentos em cima, mas a gente aprofundando eles mais, a gente vai ver as crenças, que é aquilo ali que você estava falando. Mas você percebe, e você já também deve ter sentido, por exemplo, você está conversando com uma pessoa ansiosa. Ai, meu Deus, você não sabe o que aconteceu e tem isso acontecendo comigo. Se você não estiver atento, você se mistura e daqui a pouco você está ansioso de novo. Você está ansioso e você não sabe nem de onde veio. Então, Sim, o que eu estou trazendo aqui também, junto com a Ana, é essa observação do pensar, do sentir e do agir. Por exemplo, do sentir. Nossa, eu estou sentindo nervoso, estou apertado, estou angustiado. Da onde veio isso? Com quem eu estava conversando? Né? Muitas vezes eu pergunto para o meu corpo e eu ajudo o meu cliente a perguntar. Eu falo assim, ó, fecha o olho um pouquinho, se conecta aí com você, põe a mão na perna, pergunta para o seu corpo, da onde está vindo essa ansiedade? Imediatamente o corpo traz uma imagem e essa imagem é da pessoa que ele estava conversando. E a pessoa se misturou. Ela saiu dali e ela não conseguiu voltar para a individualidade dela. Opa, eu estou aqui, essa é a minha realidade. A realidade do outro pode estar bem ruim, até pelas crenças que ela tem, os comportamentos, né? A forma como ela tem agido na vida. Se eu quero ajudar, eu, a princípio, não posso entrar nisso, né? E se eu não vou ajudar, eu sou eu, ela é ela. Não posso estar misturando com essa ansiedade, senão eu levo essa energia para frente e vou passando isso para as outras pessoas. Você já notou, Ana, como a gente se mistura com outras pessoas, né? Principalmente em relação à ansiedade? Conversando com uma pessoa ansiosa, daqui a pouco a gente também está misturado se a gente não tomar cuidado. É como se a gente pegasse um pouco daquilo. Já reparou? nossa, demais. E tem também uma questão do pensamento, às vezes individual, né? Você está conversando com uma pessoa, e eu acho que o que mais cria um pânico também é o pensamento coletivo, que é o que está acontecendo com a gente. A gente começa a ver todo mundo a repetir o padrão, todo mundo vai falando sobre um assunto, né? Aqui no meu prédio mesmo, eles começaram a restringir dos moradores andarem, circularem até no prédio. E aí fechou a piscina, não pode ir na cobertura e não podemos descer para tirar o lixo. Então tem o dia que a gente desce para, tem o dia que eles vêm e já recolhem o lixo, para evitar que todas as pessoas fiquem se encontrando no elevador para levar o lixo, para diminuir o fluxo dos elevadores. Isso me Esse, gerou uma atenção. E é sério, por quê? Por mim, ah, que legal, vou lá embaixo tomar um solzinho, né? Não, não pode descer para colocar o lixo. Ou seja, já criou em mim
um sentimento negativo já me fechou o peito e já falei assim, nossa, puxa, então quer dizer que esse corona o bicho tá pegando mesmo. Por quê? Eu não gosto de ficar ouvindo, vendo, assistindo jornal e nem lendo as notícias negativas para não ficar nessa sintonia baixa. Só que a partir do momento que a pessoa do teu lado, o teu prédio, aqui, perto de você, já está tudo restringido, então eu pensei, nossa, a coisa tá grave, peraí. Aí eu já começo a me assustar. Por quê? Porque o comportamento de quem está do meu lado está transformando o grupo todo. E tem uma coisa que você falou aí que é interessante e que também é difícil de perceber, que a nossa mente, ela também tem um aspecto coletivo. Jung mesmo falava, né, desse inconsciente coletivo. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não entrar nessa sintonia, porque entramos numa Sim, sintonia, é como se fosse assim, né? Vou dar um exemplo. Um pensamento, para a gente poder criar ele, a gente vai imaginando. Por exemplo, eu estou aqui no quarto, né? A Ana é arquiteta, então ela vai com a imaginação dela, ela vai, então se eu pintar aqui de cor assim, uma coisa ali, aí eu posso pôr isso aqui. Então ela está articulando esse pensamento e utilizando ele. Mas se vocês separarem, às vezes a gente está quieto e vem um pensamento negativo na gente, que a gente não fez. Não é um pensamento que a gente criou de certa forma, né? Onde a gente está uma coisa vindo para outra, vindo para outra, aquilo veio onde a gente não criou. Da onde será que veio esse pensamento? E aí, como está na nossa mente, a gente assume, não, isso é meu, sou eu que estou assim, sou eu que estou pensando. Mas muitas vezes não é isso, não. Muitas vezes, quando a gente vê um pensamento negativo chegando, que não tem a ver com o nosso jeito de pensar, com a nossa postura, com as nossas atitudes, isso não é eu. Isso aqui precisa ser cortado. A gente faz parte de uma mente coletiva, né? Eu, por exemplo, trabalho, né, no consultório, na psicoterapia. Eu vou dar um exemplo, ele não é um exemplo, né, tão legal, mas, por exemplo, uma pessoa que passa um pensamento nela de suicídio, e ela dá passagem para isso. Daqui a pouco vem outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco, então, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ela abriu uma porta negativa e aquilo fica gerando mais. E se vocês separarem, por exemplo, um pensamento negativo onde vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma tristeza. Conforme você sente esse pensamento, conforme você sente em você, mais pensamento vem e mais você sente. Isso aqui é um ciclo que você fica. Então, a gente está passando aqui informações também para vocês verem que a nossa mente ela é coletiva e muito dos pensamentos que a gente tem não são nossos. Então, por isso que é importante você se conhecer, né, como é que você funciona, né, como é que é a sua postura. Vem algo que não é seu, corta, isso não é meu, solto, deixa isso passar. Eu sou mais de bem com a vida, eu sou mais positivo, né? Eu tô numa outra. Eu estou falando disso, né, e uso até a simbologia como se fosse assim, um canalzinho de TV, onde você sintoniza ali e ali você fica pegando. Enquanto está ali, está pegando. Você vai dormir, se você não desligou da conversa da amiga negativa, do jornal, daquele filme, aquilo lá está pegando. Por isso que eu gosto também, né, de ensinar, e um pouco desse intuito da live, de outros trabalhos que vão vir, é de ensinar. Por exemplo, disso que a gente está falando, tem o poder de dar e tirar a importância. Você assiste um filme, né, e nesse filme te impressionou. E você pega, ai meu Deus, olha o que aconteceu, é isso. Importar, trouxe para dentro, aquilo pegou sua emoção. Daqui a pouco você não dorme direito, sonha. E você olha aquilo e fala, não, isso aqui é chupe, isso aqui é fantasia. Nada disso aconteceu. Você não se impressionou, você cortou aquilo. Então a gente tem que estar muito atento com o nosso poder de impressão, o nosso poder de falar porque falou é isso mesmo, aquilo marcou. Você vê assim também, Ana, né? Aqui é um outro ponto de vista onde a gente, né, até olha um pouco pelo aspecto da energia. E se a gente não cuidar, a gente entra naquela frequência. Naquela frequência, a gente começa a pensar, sentir e agir. E quanto mais isso vai, mais a gente sente. Né? E quem não passou até uma experiência, né, que é reclamar no trânsito. Então, um trânsito enorme ali, você começou a reclamar, parece que você entra naquela faixa. Daqui a pouco você está com dor de cabeça, está mal,
Aí eu já vem o pensamento, eu falo, não vou entrar, deixa eu pôr uma música, né? Deixa eu mudar aqui esse astral, deixa eu pensar numa outra coisa, porque senão você entra naquilo. Então, vocês pegarem que essa mente ela é coletiva, né? E nesse momento a gente tem que tomar cuidado para não se impressionar e não falar algo que isso é, e realmente marcar a gente e, de certa forma, construir uma realidade. Você vê assim também, Ana? Com certeza. Pessoal, isso que o Rodrigo está falando, a coisa mais importante isso é como um exercício físico. Você só ganha musculatura se você fizer constantemente. Não adianta você treinar o teu pensamento a ficar positivo para que você sinta coisa boa uma vez na vida. E aí, todos os outros dias, acontece uma coisinha e você fala, mas eu sou azarada mesmo. Mas isso ia acontecer mesmo. Mas eu já sabia. E tem uma outra questão. Como que nós agora, imagina a nossa geração, a gente está treinando uma geração futura, os nossos filhos. Qual que é a nossa função, gente? A gente sabe que a gente já viveu numa situação caótica, só que hoje nós temos condições de sermos muito melhores do que os nossos pais. Não porque a gente é melhor que eles, não, eles são maiores que a gente. Né? A gente tem aí a lei da hierarquia e a gente tem que respeitar. Só que a gente precisa entender que hoje nós temos diversas ferramentas, né? E essa ferramenta que a gente tem aqui, que é uma ferramenta de aprendizado, nos ensina e nos mostra como nós podemos ser melhores a cada dia. E isso é um exercício diário. E isso a gente tem que treinar principalmente com os nossos filhos. Se eu implantei um pensamento negativo, se eu fui uma pessoa que foi sempre reprimida, se minha mãe falava para mim, você não presta, você fez tudo errado, isso tá ruim, isso não dá certo, não vai que você não pode, você não é capaz. Isso eu sei que isso foi um pensamento que me incomodou, que me travou. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar esse exercício com os nossos filhos. Como eu gostaria de ter sido tratada para que hoje eu tivesse um resultado melhor, para que hoje eu fosse uma pessoa mais confiante e mais positiva. Então, eu tenho a função, né, de ser mais positiva como mãe, para que os meus filhos no futuro consigam ser adultos mais positivos e errem menos que eu nesse quesito de ficar sempre caindo no buraco, que é igual você falou, Rodrigo. Não adianta eu saber que eu posso ser positiva hoje e amanhã eu já tô de novo buzinando no trânsito, xingando. Cara, eu tô em São Paulo. Se eu não tiver paciência no trânsito, então sinto muito, vamos embora daqui, né? Vamos morar numa cidadezinha que não tem rua, não tem carro, de terra. E a Ana Então, falou uma coisa interessante, que é assim, né, passar algo melhor daquilo que a gente recebeu. Cada geração ela precisa ficar melhor, né? Então, aquilo que não foi bom, que não foi positivo, tem muita gente que repete ou faz totalmente o oposto. Então, a gente precisa olhar para trás para começar a entender e observar as crenças que entraram. E daqui você começar a fazer um processo de tirar aquilo que não serve e colocar aquilo que você quer, né? Crenças, pensamentos, é como roupa. Você colocou aquilo, né? Você está ali, mas você pode trocar e pôr outra. E muitas vezes a gente está repetindo aquilo que a gente aprendeu. As crenças, elas vão entrando das coisas que a gente ouviu, né? Quantas coisas a gente ouviu? Não foi poucas, não, né? E muitas delas foram coisas positivas, boas, outras neutras, e muitas foram negativas, que viraram crenças e hoje a gente não tem nem consciência disso. A gente tem crenças em relação a tudo. Tudo a gente precisa de uma crença, que é o significado que a gente dá para aquilo. Temos crenças em relação a dinheiro, em relação a casamento, em relação a trabalho. Tudo a gente tem o nosso ponto de vista. Que, como a Ana falou, pode ter sido um ponto de vista que foi implantado, um ponto de vista que foi inventado, para você poder acreditar naquilo. Só que hoje você está funcionando com aquela realidade. Então, só voltando, Ana, de como é que entra essas coisas, né? E eu vou pedir até para você contribuir, mas das coisas que a gente ouviu, das coisas que a gente viu. Por isso que o exemplo é tão importante. É assim que a gente aprende. E das coisas que a gente passou.
das coisas que a gente viveu. E aí eu só vou fazer mais Deixa eu uma... falar uma Vou coisa. falar. Antes que passe, a Luísa deu a dica e a Carlinha confirmou. O filme Mãos Talentosas. Vamos procurar assistir esse filme? Aí, ó, fica como a dica do dia. Não conheço o filme, Luísa, não conheço, Carlinha. Vamos assistir esse filme Mãos Talentosas aí para confirmar, tá? E veio a Bacana. pergunta aqui, Rô, como que a gente pode, como se troca uma crença? Sim. Por exemplo, quer trocar uma crença. Só que primeiro você precisa tomar consciência da crença que está. Vamos pegar algo Exatamente. simples assim, por exemplo, né? Joga aí dentro de você, por exemplo, tudo eu dou jeito. Repete para você. A hora que você joga uma crença nova, a antiga vai subir. E aí ela vai falar: não, você não dá jeito, você não é bom, você não consegue. Essas aqui são as crenças antigas que estão implantadas e que agora você precisa lidar com elas. Então, eu já vou passar para você, Ana. Você joga para dentro uma nova, e aí você vai ver qual antiga que está lá, porque ela vai emergir. E aí você vai precisar lidar com ela. Experimenta jogar Eu Sou uma Mulher Bonita, para você ver quantas coisas a sua cabeça vai falar. Experimenta falar, né? Que para mim tudo dá certo, né? Crenças positivas, né? Vocês vão ver quanta coisa negativa está implantada. Então, joga uma positiva para subir a negativa. A hora que essa negativa subir, você tem que pegar. Tem que pegar, ver de onde veio, quem falava isso, para que estava servindo e trabalhar. E ela só entrou porque você deu importância. Você alimentou aquilo, você falou, isso é assim, né? E, Ana, eu só vou concluir esse raciocínio, que ele é interessante, que eu lembrei de algo assim. Show. Por exemplo, a pessoa vem no consultório e vem trazer uma queixa de relacionamento, né? Eu não arrumo ninguém, quem eu arrumo, né, não serve, porque é isso, é aquilo, e você vê que realmente a coisa está feia para a pessoa. E a pessoa é uma pessoa bacana, uma pessoa inteligente, trabalhando, né? Tudo para ser uma companheira bacana. E aí você vai, mas por que, que a coisa não está virando? E aí eu peço para ela contar o relacionamento anterior. Eu falo assim, como é que foi sua última experiência? Conta para mim, né? E aí, vira e mexe, foi horrível, né? Ele me traiu, eu chorei um mês, né? E aí eu falo assim, você fez promessa? Fiz. Eu prometi que nunca mais ninguém ia fazer isso comigo, que homem nenhum é isso. Pronto. Ela pegou aquela emoção e afirmou aquilo dentro dela. Aquilo lá cria um programa. E esse programa está servindo para quê? Para afastar. Então, sempre que tem uma resistência, que algo não chega para a pessoa, a hora que você vai investigar, tem um medo ali, tem uma promessa. Então, uma crença ela é feita com emoção. Aquilo lá marcou. E agora, como é que faz para eu desmarcar essa crença? Ou uma crença que ela viu do pai dela fazendo com a mãe, né? E tantas outras coisas que ouviu, que passou, isso aí marcou e registrou. E aí o trabalho da terapia e do terapeuta é ajudar a pessoa a desmarcar essas crenças e colocar nela crenças mais saudáveis. E não sou eu que vou inventar qual crença é boa para ela, mas ela, junto com o terapeuta, né, olhando também para a natureza, é que vai escrevendo dentro de si novas crenças mais positivas, que vão virar atitudes e que vão virar um padrão na vida para que isso depois não precise nem ficar sendo feito, já está automático aquilo no corpo, né? Aí eu vou falar um pouco mais disso, que é interessante, né, de vestir isso. Mas faz sentido, né, isso que eu trouxe, a gente colocar uma nova para subir a velha, né? E Ana, você ia também falar uma coisa, e vai ficando atento aqui também nas perguntas, nas coisas que vão falando, porque eu sou novo de live, né? E novo de live vai passando as coisas aqui, eu não vou vendo, vai me ajudando aí. Ai, gente, até parece que eu sou muito experiente de live. Vamos ficar um dia. Mas vamos lá. Então, o que o Rodrigo falou faz muito sentido. E aí, Dani, tem só mais uma questão. Às vezes, você consegue colocar uma crença, substitui uma crença. Você começa a ser mais positivo, a se afirmar. E ainda assim, aí você vai virar para a gente. Mas vai virar para o Rodrigo. Mas, Rodrigo, tô todo dia afirmando e o negócio não vai. Tem que trazer uma consciência que é a mais importante de todas. Quando essas crenças foram implantadas, a maioria delas foi na nossa infância.
E quando a gente é uma criança, a gente é um livro em branco, a gente é um caderno com páginas em brancas para serem escritas, tá? Por isso que a gente tem que observar, né? Na sistêmica, quando o cliente chega nas terapias, a gente faz isso que o Rodrigo falou. Qual que você teve de referência, né? Como foi o relacionamento dos seus pais? E aí, essa pessoa começa a entender que ela está repetindo o padrão por fidelidade. Então, às vezes, essa pessoa começa a substituir essa crença e, de repente, ela caiu no buraco de novo. Aí ela foi, começou a ser positiva, começou a achar que estava conseguindo um relacionamento melhor, de repente, pá, deu errado de novo. Aí essa pessoa volta para o negativo piorado. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente está nesse processo de substituição de crença, que é um exercício, é um treinamento diário, é que quando você recebeu aquele código de barra, aquela crença que não te deixa evoluir, você era uma criança. Quando você é uma criança, você tem uma fidelidade imensa a quem está ali, né? A energia do materno, paterno, né? A função materna e a função paterna, elas têm como sentido nos criar e nos conduzir para a vida. E nesse processo de criação e de condução para a vida, muitas vezes vai ser implantado naquela criança aquilo que aqueles pais viveram. Se o pai viveu uma situação traumática, se a mãe viveu uma situação traumática, é somente aquela situação que eles aprenderam. Eles não conseguiram fazer de outra forma. Então, os pais sempre fazem o melhor que eles podem. Só que eles não têm consciência para entender que aquele ensinamento, que aquela crença está sendo implantada e no futuro vai gerar um problema. Então, você tem que se colocar numa posição de agora eu posso fazer isso porque eu sou adulta. Eu comando a minha vida, eu mando na minha criança, eu coordeno a minha criança. Porque se você ainda ficar num pensamento infantil, esperando a aprovação do papai, a aprovação da mamãe, do titi, da vovó e do vovô, gente, não dá certo, não funciona, não consegue substituir a crença. Então, o pensamento, ele vem com o sentir, mas você tem que sentir que você realmente pode tomar conta da tua vida, que você realmente tem a rédea da tua vida e que você vai conduzir a tua vida da maneira com que você hoje sabe que é o jeito que funciona para você. Olhando para trás, respeitando a vida que seus pais levaram, né? Sendo agradecida àquilo que você recebeu, pega aquilo que é bom e deixa com eles aquilo que não é bom. Vocês não precisam carregar as dinâmicas ruins. Confere, Rô? Eu gosto muito dessa visão sistêmica, né? É a base que eu trabalho. Mas antes, né, disso, eu vejo que a gente precisa, como a gente está falando, observar que pensamento é esse que entrou e observar as sensações na gente, as sensações que aquilo causa. Por exemplo, como é que eu sei que um pensamento é positivo ou negativo? Pelas sensações que ele causa. Por exemplo, parece que é muito bom ter dó. Só que dó dói, dói aperta. Quando a gente tem dó, a gente está vendo a pessoa como menor, a pessoa como incapaz. Então, no nosso sentir, já está falando que aquilo é negativo, né? Então, eu tenho culpa, mas a culpa já está falando que é negativo, né? É como se dentro da gente tivesse um senso. Apertou, angustiou, é ruim, é negativo, né? Como uma comida. Você come a comida, aquilo fez mal, aquilo não pode ser bom para você. Ah, mas ela é ótima, ela é isso, mas para mim aquilo não faz bem. Então, como é que a gente vai saber se aquilo é bom ou não? Né? Conforme a gente veste aquilo, a gente vai sentir. Se aquilo não bateu legal, dá uma olhada, corta isso, tira, né? Coloca uma outra coisa no lugar, porque aquilo lá não é positivo. Então, voltando lá, né, aquilo que a Ana estava trazendo, vieram uma série de crenças lá dos nossos pais, das coisas que eles acreditavam, que eles pensavam, né? E muitas dessas aí foram chegando para a gente. Muitas são positivas e boas. Deixa, aquilo lá tá bom. Mas muitas delas não fazem mais sentido hoje. É outra geração, é outra época. A gente precisa também ir evoluindo, né? Pegando aquilo lá que foi bom, fazendo algo um pouco diferente, melhorando para passar para uma outra geração. Então, eu queria dar uma base assim, Ana. Pode falar. Queria só dar um exemplo disso que você está falando. Tem pessoas que... Vou dar um exemplo mais bobo, gente. Só para vocês entenderem e trazer para a realidade de vocês. Vocês já repararam
que a gente é acostumado a comer, a comida que a gente comia lá na casa da família, é aquele estilo de comida. E aí você não come certas coisas porque a sua família nunca comeu aquilo ou porque não entrava na sua casa e você achava ruim. E E fala, eu não agora, gosto como ainda, né, adulto... Ana? Oi? E fala, eu não gosto, né? É, Mas nem experimentou. exatamente. Então, você nem tenta, nem experimenta a comida. Você já vai direto no não, não gosto, não quero, não vou comer. Por quê? Porque aquilo não faz parte da sua rotina, não faz parte do seu aprendizado, que desde criança você nunca comeu aquilo. Gente, então com crença de tudo na vida é a mesma coisa. É a Verdade. mesma coisa. Pensa nisso quando Até, vocês forem pensar numa crença ruim que vocês têm de alguma coisa que vocês não conseguem resolver, não é? até experimentar uma coisa assim, ó. Experimenta falar que você é criativo, que você é cheio de ideias, que as coisas fluem com facilidade, que você é ótimo. Não são crenças positivas, né? Observa, né, quando você joga essas crenças, as sensações que te dá. Eu acho, né, me dá uma sensação muito bacana quando eu penso, não, eu sou muito criativo, eu sou cheio de ideias, as coisas fluem com facilidade para mim. Não sou legal? Pô, isso aqui está mostrando que é legal. Agora começa a colocar, eu sou infeliz, as coisas não andam para mim, nada que eu faço dá certo, eu não tenho criatividade. Conforme você vai jogando isso dentro de você, vai apertando. E isso também está respondendo aquela pergunta lá, né? A pergunta era como tira e como coloca. Mas também a gente está colocando aqui como é que você experimenta uma nova crença. Joga, experimenta, vê se essa roupa fica boa. Ficou ruim, é para jogar fora, não serve, né? Eu sei que isso não é fácil colocar em prática, né? Isso é um desafio para mim também. Ensinando aqui, isso aqui também está escrevendo mais em mim ainda, mas eu procuro estar atento. E sabe por quê, Ana? Porque, pode falar. Vou dar uma dica, gente. Sabe aquele dia que você acorda assim, achando que o mundo caiu na tua cabeça? Aquele dia que você consegue manter aquele pensamento. Nada dá certo. Ah, aquilo não deu certo de novo. Ah, eu não consegui, eu não consegui. Aí você fala assim, não, eu vou fazer uma meditação daquelas. Eu vou trazer, eu vou lembrar do que o Rodrigo falou e vou implantar aquela crença, custe o que custar. Aí você mentaliza, eu posso, eu sou foda, eu sou boa, eu consigo, eu sou criativa, eu vou resolver minhas coisas. Aí, beleza. Você sai do quarto, dá um tropeção na cadeira e aí arranca um pedaço do dedo fora. Você deita no chão e chora, fala: tá vendo? Eu sei que nada dá certo mesmo. O universo está conspirando para me falar, até com a cadeira. Gente, sabe o que vocês vão fazer? Use a cadeira como uma âncora de pensamento. Todas as vezes que vocês olharem para aquela cadeira, todas as vezes que vocês olharem para aquele objeto, vocês vão lembrar que é ali que você tem que falar assim, ó, essa foi a última vez que o universo me passou uma rasteira, porque agora eu que vou comandar a minha vida. Entende, gente? Vocês têm que trabalhar sempre a seu favor. Até na hora da brincadeira, você tem que colocar âncoras nas coisas que estão te prejudicando, para toda hora se acordar. Ó. Lembra? Lembra? Olhou para a cadeira, você vai lembrar do dedão e você vai lembrar. É agora que eu vou ser positiva. Essa cadeira não vai tirar a alegria do meu dia. Não vai deixar com que o meu dia seja negativo. Sinto muito, querida cadeira. Fica aí, tá? Que eu vou viver minha vida. Muito bom. Ô, Ana, e vai também olhando aí como é que está a hora, porque daqui eu não sei. Vai falando aí como é que Ai, a gente faltam está, 10 tá? minutos, gente. Ô, Tá bom. Lu, muito legal você estar aqui com a gente, viu? Obrigada, super beijo, muita saudade de você. Eu tenho visto a Babi, a gente fica babando aqui, que ela é muito linda. Obrigada, Lu. E a Lu indicando as amigas, gente. Olha que delícia. Bacana. Valeu, Lu. Um beijo para você. E só voltando aqui numa outra base, Ana, porque a gente está aqui passando conteúdo. Então, enquanto dá, vamos falando aqui para o povo, né? E depois vamos ver se a gente faz mais desses encontros aqui. E estamos pensando em fazer algo até mais pegando, né, cada caso, né, fazendo algo ali mais no particular, que é o que eu faço dentro de uma psicoterapia. Mas uma psicoterapia, ela tem um valor, né? E esse valor aqui, para algumas pessoas, é um valor alto, né? Nesse momento, algumas pessoas não podem investir. Então, estou junto com a Ana num projeto da gente fazer pelo Zoom,
né, esses encontros aqui online, que não são encontros, né, quase um curso, é quase uma psicoterapia, onde a gente vai estar, né, passando técnicas de relaxamento, né, falando como é que eu produzo ansiedade, como é que eu produzo culpa, como é que eu lido com frustração, né, pegando todas essas ferramentas aqui para poder construir a sua realidade e uma realidade positiva. Porque se não tiver atento, né, em relação aos pensamentos, às sensações, né, e os comportamentos, não tem como a gente dar certo em todas as áreas. Então, estamos com esse projeto que eu acredito que vai ser bem legal. E aí, Ana, só uma base que eu vejo que precisa e que acabou passando, é assim, pensamento, ele vai gerando as sensações na gente, vai gerando as emoções na gente. Então, vem um pensamento para mim, eles vão chegando de centenas, né? Eles não chegam de centenas, mas muitos deles são automáticos. Né? Estou assistindo uma televisão, vem um pensamento em relação a mim, em relação ao mundo, em relação ao futuro, em relação aos outros, né? Estão vindo a todo momento, até porque essa mente, ela é coletiva. Então, a partir disso, eu vejo assim, vem um pensamento. Se eu acreditar nisso, se eu der importância, importar é trazer para dentro. Se eu falar, não, isso é verdade mesmo, eu sou assim, realmente vai acontecer isso, isso entrou. Se isso entrar, como é que eu vou estar me sentindo daqui a pouco? Se eu acreditar nisso, se eu der importância para isso, como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou estar? É claro que a gente precisa, né, estar conectado com a realidade, e aí eu não estou falando aqui para a gente ser poliana e só pensar positivo. Tem coisas que a gente realmente precisa ir lá e tomar uma atitude. Mas mesmo dentro dessa atitude, é uma atitude onde eu vou com uma postura positiva. Então, só voltando para uma coisa assim, né? Como é que eu vou me sentir se eu ficar pensando assim? E como é que eu corto ele para ele não entrar? Eu posso, por exemplo, fazer como as crianças fazem, né? Elas dão um ombro assim, ó, bobagem isso. É só um pensamento. E se vocês separarem, daqui a pouco vem outro. Aí eu falo, pô, não, esse bobagem também, não quero. Eu não quero essa roupa, não, tá apertada, não combina. Não quero, bobagem. E daqui a pouco vem outro. Aí vem o mais positivo, falar, esse aqui é eu, esse aqui sim, né? Tá mais com a minha postura, tá mais com o jeito que eu gosto de me vestir, combina mais comigo. E aí a cabeça, mas isso não é a realidade, você não tá com essa bola toda, né? Você não é isso, não. Quanta coisa eu acreditei nem é realidade, né? Mas eu tô me sentindo bem, né? É gostoso eu me colocar, né, como criativo, como bacana, como inteligente, como interessante, porque isso vai fazendo a minha energia. As pessoas sentem energia um do outro. E eu vou colocar qual? Com qual energia? Com qual roupa eu vou andar? Então, vem algo negativo para vocês, bobagem, né? Dá ombro, assim, igual as crianças. Isso não é meu, não. Não. Corta, desliga, deixa passar. Então, a Ana, né, está comigo fazendo alguns trabalhos, ela sabe das meditações que a gente gosta de fazer, eu sempre uso. Corta, desliga, deixa passar, eu sou eu, o outro é o outro, para separar. E eu, tá bem conectado aqui comigo, com a minha energia, até para quando entrar uma outra coisa, eu estar atento e falar, não, isso não é eu não, essa tristeza não é minha não, isso aqui não combina comigo, eu sou uma outra coisa. Posso estar sentindo isso, mas eu não sou isso. Eu não sou triste, eu não sou depressivo, eu não sou problemático. Para que eu vou marcar um sou em mim? Para que eu vou escrever isso em mim? A gente tem que escrever positivo na gente. A gente tem agora a caneta, que é isso que eu estou falando para vocês, que é essa impressão que a gente vai colocar. E é isso que a gente quer ensinar e somar com muito, né, do que as pessoas que vão estar nesse projeto já têm, porque muita gente já conhece isso, mas pôr isso em prática, vestir isso, não é tão fácil. A Ana Patrícia perguntou, né, se isso também se encaixa com a baixa estima. Exatamente, Ana. Baixa estima, no caso, né, é você não acreditar em você, não acreditar que você pode. Então, também vai estar no mesmo padrão. É como se fosse assim, um somatório de negatividades que vai fazer com que a pessoa se sinta para baixo, né? Esse puxar para baixo, essa energia negativa, esse oposto do positivo é que é a baixa autoestima, né? Você está sempre em baixa, você está numa situação onde você não acredita que as coisas podem ser melhores. E aí você não acredita que você é capaz, você não acredita que você é bonita, você não acredita que o seu trabalho pode dar certo, né? O que é ter uma baixa estima? É acreditar
que aquilo que eu faço, que eu não produzo nada, que eu não sou bonita, que eu não vale a pena, que eu não quero nem levantar da cama. E esses Então, pensamentos, Ana, precisam ser cortados. Vem um pensamento assim, precisa ser cortado. Você vai cortado. alimentar isso? Por exemplo, depressão. É uma pressão para baixo. Você está fazendo uma pressão para baixo, eu sou um fracasso, nada dá certo. Só que quando você entra aí nesse para baixo, você se conecta com todo um astral, com toda uma mente coletiva, onde vai vir mais coisas também em relação a você mesma. Porque é como se a gente tivesse um limbo ali, um inconsciente, uma coisa ali negativa. A gente desceu, a gente vai acessar esse monte de coisa. Então a gente precisa, elevando a gente até trabalha, mas descer e ficar negativo a respeito de si, a respeito do que isso aí vai atrair, né? A pessoa postura, ela só atrai negatividade, né? Além de criar uma energia ruim em relação a ela, e isso pegar em tudo que é dela. E é isso que a gente está falando aqui, né? Essa visão da terapia cognitiva, ela vai pegar a forma como eu penso, aquilo vai gerar uma sensação em mim. E dessa sensação gerar o comportamento. Só que, né, muitos de vocês que somos espiritualistas, a gente vê isso como energia. E a gente vê que a gente vai estar emanando isso. E o que a gente vai estar recebendo com essa vibração que a gente vai estar emanando? Isso não é positivo, né? E a pergunta dela é a base ali, a gente chama até complexo de inferioridade, né? Essa baixa estima. Sim. E tem muito de comparação. Não vai dar para a gente, né, seguir e pegar esse caminho, adoraria, né, pegar qualquer tema desses, né, falar de frustração, falar de culpa, né, falar de depressão, falar de baixa estima, né, de complexo de inferioridade. Nós Isso é temos muito 2 minutinhos. Tá. Então, passo para você, Ana, já agradecer na turma aqui. E quem puder, né, se conecta lá com o meu Insta, onde a gente vai estar, né, colocando mais coisas, tem vídeos, né, tem imagens, né, e vocês ficarem atentos quando saírem as lives aqui de mim também, né, ou com a Ana. Então, quem puder conectar lá, eu vou seguir para a gente estar junto. Pode falar. Ana, me achará? Vamos marcar outra sim, vamos trazer muito conteúdo para vocês. Fiquem ligadinhos no Se Liga em Você. Se Liga em Você é um projeto maravilhoso que a gente está desenvolvendo, tá? É um projeto que vai elevar as pessoas a outro nível de compreensão de si mesmos. É um projeto onde a gente quer fazer com que as pessoas sejam seus próprios terapeutas. Gente, não há nada mais rico do que você conseguir identificar o seu problema, você conseguir colocar freio nas crenças que estão te prejudicando e você conseguir trazer para você um eixo, equilíbrio, a saúde. Então, se liga em você, a gente vai mandar informações para você desse grupo que a gente está formando, é muito importante e nós vamos fazer outra live sobre isso também, viu? Então, Legal. gente, obrigada por vocês estarem aqui, agradeço muito. Valeu demais a presença de vocês. Se tiverem alguma dúvida, manda lá no direct, manda lá na mensagem embaixo do texto mesmo, da divulgação do feed. A gente vai responder as perguntas de vocês e se liguem em você, tá? A gente aguarda vocês e vamos trabalhar essa divulgação agora. Vai ser um grupo muito bacana e a gente quer vocês todos lá com a gente, tá bom? Valeu, galera. Um beijão. Um beijo. Ótima Páscoa para vocês. Que, olha, a gente consiga mesmo fazer renascer essa nova pessoa que todos nós precisamos, né? Que a gente venha com essa força, que a gente venha com essa energia divina e com essa centelha divina transformar a nossa vida, transformar a vida das pessoas ao nosso redor. É para isso que a gente está aqui e a gente conta com vocês. Gente, está acabando agora, 10 segundos. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, até obrigado, mais. Ana. Até. Obrigado, vocês.